Olá, amigos do RDTV, mais uma vez discutindo a política da região. Neste momento, o repórter diário num ambiente diferente, diretamente da Prefeitura de Santo André, onde vamos falar mais do orçamento, os investimentos para a cidade de Santo André, fazendo o balanço de 2013, mas olhando principalmente a perspectiva do ano que se aproxima, do ano de 2014. Ao meu lado, para falar sobre esse assunto, temos a presença, abriu espaço gentilmente na agenda para estar aqui conosco, o secretário de Orçamento e Planejamento andreense, Alberto Alves de Souza. Alberto, mais uma vez, obrigado pela abertura na agenda e por estar aqui conosco. Tudo bem? Obrigado você, Leandro. É um prazer aqui poder conversar com a população sobre a questão do orçamento, da política, de investimento, como você falou. Com certeza. E, Alberto, iniciando justamente pela questão orçamentária, a gente sabe que esse é o primeiro ano da gestão do prefeito Carlos Grana, mas o orçamento, o primeiro a ser elaborado e executado com as ideias e com aquilo que foi proposto pela campanha do Carlos Grana vai ser a partir do ano que vem. Quais serão as novidades e os incrementos que a população perceberá a partir do orçamento do próximo ano? Na verdade, nós começamos em 2013 com um orçamento que foi elaborado pela gestão anterior, continha ali então... a gente detectou um déficit orçamentário, é uma herança, preciso falar isso aqui, uma herança da gestão anterior, em torno de 110 milhões. Isso fez com que a gente encarasse como um desafio, né? E que a gente, mesmo em 2013, com o orçamento elaborado pela gestão anterior, nós conseguimos realizar várias coisas. Uma delas, a principal dela, que o prefeito Carlos Grana conseguiu implantar em 6 meses, foi o bilhete único que todo mundo conhece, já até está usufruindo, né? Hoje pela manhã, hoje é dia 31 de outubro, nós inauguramos um CRAS ali no Alzira Franco, já entregamos conjuntos habitacionais, várias melhorias na área da saúde, como duplicamos o número de leitos na UTI do centro hospitalar, estamos com equipamento hoje de ressonância magnética que aumentou em 2.000% o número de exames de ressonância magnética que era feito em Santo André, né? O hospital Mário Covas oferecia 18 e nós estamos trabalhando com, salvo engano, 200 por mês, né? Então, só para fazer um resumo bastante rápido, resolvemos o problema da ponte da Avenida dos Estados, também foi uma surpresa, né? Estamos fazendo uma reforma no Parque Celso Daniel. Então, o orçamento sendo feito pela gestão anterior, ele não foi um impeditivo para que a gente usasse da nossa criatividade, né, para conseguir fazer e tocar o governo, que foi para isso que nós fomos eleitos, que o prefeito Carlos Grana foi eleito. Para 2014, a novidade é que nós temos um orçamento que teve, por conta do PPA participativo, o plano plurianual, nós tivemos a definição de diretrizes pela população. E o orçamento de 2014, ele foi feito com base nas diretrizes que a população definiu, que a população aprovou nas plenárias. Portanto, do nosso ponto de vista, o incremento está em ter um orçamento mais em consonância com as demandas da população, né? Isso seja na área da educação, na área da habitação, na área de transporte. Então, nós temos um conjunto de projetos que nós vamos desenvolver no ano de 2014. O total do orçamento, até para a gente ter uma ideia, a princípio dos números, Alberto, qual foi o orçamento executado e ainda em execução esse ano e qual vai ser o orçamento do próximo exercício? Então, o orçamento deste ano, ele estava estimado em 2 bilhões 416 milhões e 26 mil. Esse orçamento, quer dizer, nós estamos ainda começando o mês de novembro, né? Todo orçamento, na verdade, ele é uma expectativa de receita. Isso, uma projeção que se faz, né? Isso, uma projeção de receita. Quando a gente pega só receita própria, que é 1 bilhão 128, nós já temos dados hoje de que esse valor, esse número não se confirma. Nós devemos ficar no ano de 2013 com orçamento em torno de 1 bilhão e 80 milhões. Por 2 motivos. Porque nós conseguimos fazer... Está sendo feita uma negociação, um processo de negociação com a folha de pagamento da prefeitura, que deve render um recurso para a prefeitura na ordem de 35 milhões, a se confirmar, e mais o RECREF, né? A prefeitura está fazendo aí uma renegociação da dívida ativa,
de modo que isso também provavelmente entre um recurso até dezembro, o que vai possibilitar que chegamos aí a 1 bilhão e 80. Então não vai se confirmar a receita própria que nós esperávamos. Para o ano de 2014, a nossa previsão é de um orçamento de 3 bilhões 290 milhões e 85 mil. Se compararmos com 2013, nós temos aqui um crescimento de 36%. Onde esse aumento aparece? Se eu pegar na receita própria, eu tenho para 2014 1 bilhão 315. Comparando com 2013, o aumento é só de 17%. Aonde está o grande crescimento aqui é receita externa. Nós temos previsto para 2014 1 bilhão 157 e o ano de 2013 foram 549 milhões e 37 mil. Então nós estamos tendo um aumento em relação a recursos externos na ordem de 111%. Então a novidade é que a gente conseguiu apresentar projetos para o governo federal, apresentar projetos para o governo estadual e conseguimos aumentar o nosso recurso externo. Isso aqui já não é só uma expectativa. Ou seja, amplia a capacidade de investimento da prefeitura. Amplia substancialmente com o recurso externo e que não é aqui nesse caso é uma expectativa. Já são projetos que foram apresentados e é verba garantida para o ano que vem. Com isso vai possibilitar, por exemplo, na área de educação, nós estamos tem a previsão de fazermos nesses 4 anos de gestão do prefeito Carlos Grana 16 creches, sendo 11 delas do Proinfância com o governo federal, 2 com o governo estadual, que dá 13, uma com o Shopping Atrium, que é uma contrapartida, né? O Shopping Atrium que foi inaugurado no dia 29, então eles vão construir uma creche como contrapartida, que dá 14, e 2 creches com recursos próprios. Então a gente está conseguindo fazer 14 creches com recursos externos. Evidentemente que esse processo na construção tem uma contrapartida da prefeitura e depois o custeio fica por conta da prefeitura e vem ser recursos do Fundeb. Então o recurso externo para nós, ele é fundamental, a gente apresentar projetos, como eu falei para você, estava comentando com você antes, nós vamos buscar, inclusive, emendas parlamentares junto à Assembleia Legislativa, estamos conversando com os deputados, junto com os deputados federais e senadores, não temos ainda o valor, mas... Que será um incremento diante desse orçamento de 3,2 bilhões. Perfeito. Só retomando o número desse ano, Alberto, qual que foi realmente o valor projetado e qual é o valor que vai ser consumado? Tá. O total desse ano? O valor projetado... Foi de 2,4 bilhões. Bilhões. Ok. Né? De recursos próprios, nós estamos... É provável que a gente consiga atingir 1 bilhão e 80. 1 bilhão e 80 milhões. Isso. De recurso externo, 549 milhões. E aí você tem a administração indireta, que é o Instituto de Previdência, o Semasa, o Serviço Funerário e a FASA, que dá 687 milhões e 45 mil. E Câmara Municipal, que foram 56 milhões, ponto 47, e a Câmara tem uma previsão aqui de uma devolução de recurso na ordem de 13 milhões. Né? Então, na verdade, eu teria que fazer essa soma aqui. Ah, perfeito, mas que não deve chegar nos 2,4. Não chega nos 2,4. Vai chegar ali próximo. Chega próximo dos 2,4, considerando a administração indireta e Câmara. Bom, e falando das áreas da Prefeitura, a gente sabe, Alberto, que realmente como fazer o orçamento de casa. Todo mundo tem a sua demanda, todo mundo quer um incremento no orçamento e na Prefeitura não é diferente. A área da saúde quer mais verba, a área da educação quer mais verba. Mas para o ano que vem, o que a gente pode destacar? Quais são as áreas que terão maior investimento, uma atenção redobrada por parte da Prefeitura de Santo André? Olha, eu até queria ter começado a falar sobre isso, porque nós queremos discutir também com a população, né, a questão das nossas receitas. Né? Santo André, que já foi uma cidade, é uma cidade pujante, mas que foi uma cidade industrial, que tinha uma arrecadação importante, né, no Brasil, hoje ela é a 19ª em termos de orçamento. Né?
ela já foi, salvo engano, a terceira, né? Se nós pegarmos o nosso orçamento hoje em nível de região, nós somos o quarto orçamento per capita, né? Pegando o orçamento nosso, dividindo pelo número de habitantes, então nós somos o quarto. Isso só da região do ABC, Alberto? Região do ABC. Se vocês pegarem, São Bernardo é primeiro, São Caetano é segundo, Diadema é terceiro. Por que eu cito Diadema? Porque é uma cidade muito mais nova, né, do que Santo André. E menor. Então o per capita dela é maior do que de Santo André. Santo André é o quarto. Nós estamos à frente só de Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Portanto, nós temos um problema que é preciso pensar e discutir o financiamento da cidade. É preciso enxugar a máquina, é preciso diminuir o custeio, é preciso atacar aonde tiver problemas de corrupção, né? Precisamos atacar tudo isso, mas precisamos pensar com a cidade como gastar, como pensar na receita, como financiar a cidade. É esse debate que nós queremos fazer no orçamento participativo do ano que vem. Discutir as demandas, mas discutir o financiamento também. Para 2014, nós estamos prevendo o maior orçamento está hoje para saúde. Ele vai ser, somando recursos próprios e recurso externo, 449 milhões. Depois vem educação, como segundo maior. Também a mesma coisa, recurso próprio e recurso externo, 401 milhões. Aí nós vamos ter transporte, recurso externo e próprio, 293 milhões. Depois habitação, recurso próprio e externo, 183 milhões. Então essas são segurança pública, recurso próprio e externo, 134 milhões. Então eu citei aqui as áreas que estão acima, né, dos 100 milhões. Saúde, educação, transporte, habitação e segurança. E segurança, né? E nós vamos ter, na área de obras, são 105 milhões, né? Que aí está prevendo manutenção de vias públicas, o programa de revitalização urbana, ou mesmo roçagem e obras, né? Então, o ano que vem, quer dizer, nós temos um investimento maior. Se busca investir na saúde ainda, né? Nós vamos... herdamos a saúde, já fizemos várias ações, né? Inauguramos agora, em outubro, o Centro de Odontologia. Isso, especialidade odontológica, o Segundo Céu. O Segundo Céu, né? Nós temos várias... me fugiu o nome das ambulâncias, a SAMU, foram entregues. Então, mesmo assim, sabemos, vamos receber hoje, né, 7 médicos cubanos, não sei se você sabia disso. Isso, do programa Mais Médico. Do programa Mais Médico. Mesmo assim, a saúde, como todo mundo sabe, a saúde é algo que ainda precisará de investimento. Por isso que é uma das áreas onde nós vamos fazer o maior investimento no ano que vem. Investir recurso, investir na humanização da saúde, que esse é o nosso programa. E, Alberto, pegando esse ponto também de financiar a cidade, esse debate até que vai ser proposto ano que vem nas plenárias do orçamento participativo. De que forma isso pode ser feito? De que forma a população pode participar? O que imagina atrair indústrias, você encontrar fórmulas de otimizar a receita? Como é que isso pode ser feito na prática? Então, uma das ações na qual nós temos governabilidade é melhorar a nossa arrecadação. Então, no ISS, por exemplo, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, a ideia é a gente aperfeiçoar hoje o sistema de arrecadação. Mesma coisa o IPTU, né? Não estamos falando em aumento do IPTU, né? Porque está acontecendo isso em São Paulo, não é isso que nós estamos falando que vamos fazer aqui, mas nós vamos melhorar também a forma de arrecadação do IPTU. Uma coisa simples que vai ser feita é uma nova recadastramento, né? Porque acontece, muitas pessoas constroem, ampliam, né? Então você precisa fazer um recadastramento para regularizar o seu imposto, no caso aí predial, né? Nós temos que melhorar, inclusive, sistemas aqui na prefeitura. Nós temos um exemplo clássico aqui nosso, que a Honda, que fica aqui na Ramiro Coleone, não pagava o predial, pagava só o territorial.
Então, nesse recadastramento, isso não vai acontecer. Então, você consegue melhorar a arrecadação do IPTU fazendo um novo recadastramento dos imóveis. O recadastramento é diferente da revisão da planta genérica? É diferente. Tá. É diferente. Não estamos falando em mexer ainda, aumentar a planta genérica de valores. Hoje, qual que é o impacto disso, Alberto? IPTU, ISS, no orçamento da prefeitura? O IPTU, deixa eu pegar um número aqui para te mostrar. É importante a gente destacar, até para a gente ter uma ideia de como está hoje e como pode ser otimizado essa questão da arrecadação. Tá. Nós estamos prevendo, isso aqui já para 2014, nós estamos prevendo o IPTU, se eu comparar com 2014, só recursos próprios, não recursos externos, né, ele representa o IPTU 21%. Isso em 2014. 2014. Se eu pegar o ISS, representa também 21%. ICMS, 31%. E o IPVA, 11%. Então, aqui eu citei 4 impostos que hoje dão conta de 85% dos recursos próprios que a gente tem para 2014. Quando eu somo isso com recursos próprios e externos, que dá os 2 bilhões 596, eu tenho... Aí o IPTU vai representar 11%, o ISS 11%, ICMS 16% e IPVA 6%. Então aqui, o que nós estamos falando? O que interessa aqui é pensar em recursos próprios. Claro. Né, que a gente tem governabilidade. Então eu falei, o IPTU nós temos que melhorar a nossa arrecadação, fazendo um recadastramento. O ISS, a mesma coisa. ICMS, né, por exemplo, nós inauguramos o shopping agora. É importante que traz emprego, gira a economia, mas ele não gera receita. ICMS. Então a ideia é trabalhar na questão do parque tecnológico, desenvolver atrativos para que empresas se instalem aqui, né, e que isso possa significar uma maior arrecadação para nós de ICMS. E o IPVA também, como pode aumentar? Um estímulo para que as pessoas emplaquem seus carros na cidade. Então, é melhorar do ponto de vista dos tributos e melhorar do ponto de vista de buscar investimento, buscar trazer empresas para a cidade para aumentar a receita. O que a população, discussão que a gente quer fazer com a população é que aquilo que a gente estava conversando no começo, ou seja, eu tenho os impostos, como que eles estão sendo gastos hoje? As demandas que surgirão, porque a gente ouve a população, vai virar um monte de demandas. Sim. Quanto que elas custam? Então esse debate, então não cabe tudo. Então o que nós vamos ter que priorizar. Agora, como que a gente pode aumentar a receita? Então esse é um debate... e a gente falava até aqui antes, Alberto, até pegando esse gancho que está a discussão em São Paulo, o problema maior não é nem a questão do aumento do IPTU por si só, mas é justamente a população não ficar com a sensação de que ela não sabe para onde vai aquele dinheiro. E a gente citava exemplos do dia a dia. Eu moro em apartamento, você tem um condomínio. O condomínio ele tem um reajuste periodicamente, mas você sabe para onde está indo o dinheiro. E acho que o IPTU, esse é um debate a ser feito. Nessa questão do IPTU, até por conta do que está acontecendo em São Paulo, há perspectiva, há possibilidade de também ter que recorrer ao aumento do IPTU, olhando os próximos anos aqui em Santo André, para ampliar a arrecadação? Olha, a última vez que a prefeitura mexeu no IPTU foi em 2002, 2003, que houve um aumento. Então tem 10 anos que você não mexe com o IPTU. A forma de melhorar a arrecadação, uma das formas não é necessariamente você aplicar um aumento, mas você fazer isso que eu citei, melhorar os sistemas internos que nós temos da prefeitura, fazer o recadastramento, isso por si traz uma melhoria. O debate se terá algum aumento ou não, isso tem que ser feito uma discussão com a sociedade. Uma coisa é clara, que você falou, né? Num condomínio, eu também pago condomínio, você sabe que tem que fazer um portão novo, arrumar o elevador. Isso. Tem, né, que pintar o prédio. Pintar o prédio, você tem um aumento, um incremento. Você, né, tem um rateio. Você tem uma taxa a mais do que é o cotidiano. O cotidiano do condomínio é para pagar luz, né, de uso comum, água, portaria e tal. Pintou uma coisa nova, tem que ter uma... Verdade. Se você não tem uma reserva.
No caso da prefeitura, o IPTU, a população acho que tem que deixar claro no que você gasta. Para onde vai o dinheiro? Para onde vai? Ele vai para a educação, né, porque uma parte dele necessariamente vai para a educação, ele vai para a saúde e ele vai para a manutenção da cidade, né, vai para a roçagem, vai para a manutenção de vias públicas. Então esse quadro é possível apresentar para a população num processo de discussão, como a gente tem feito. Nós fizemos 40 plenárias, fizemos 20, mas depois fizemos mais plenárias de setoriais e depois audiências públicas. Então, até a criançada participou. Até a criançada participou, que gerou um caderno PPA Criança. Não sei se você viu. Verdade, não, tive a possibilidade de ver. Alberto, e quero também aproveitar esse gancho do orçamento. Nessa semana, você e o secretário Tiago Nogueira estiveram na Câmara falando com os vereadores, discutindo o orçamento e fazendo uma discussão muito específica sobre a emenda que os vereadores têm direito. Até então, desde o governo passado, os vereadores tinham uma cota de R$210 mil do orçamento para fazer indicação das demandas dos bairros, dos redutos eleitorais. E nessa reunião, os vereadores, inclusive da base governista, pediram um acréscimo. Pediram para saltar de 210 mil para 300 mil reais. Do ponto de vista orçamentário, isso é possível e qual é a sua avaliação sobre isso? Então, a conversa foi bastante interessante com os vereadores, porque primeiro que há um acordo entre o prefeito e os vereadores na manutenção da emenda, né? Porque não é obrigatório você ter uma emenda municipal. Nós temos no âmbito federal e no âmbito estadual, mas o prefeito achou por bem fazer essa conversa e esse acordo com os vereadores, que mostraram, evidentemente, que querem fazer parte da organização, parte da gestão da cidade, né? Fazendo indicações de serviços ou mesmo indicação de recursos para alguma entidade essencial. O que está na peça orçamentária que já está na Câmara são os 210 mil. Porque nós mantivemos aquilo que estava previsto. Como não há uma previsão de grandes receitas para o ano que vem, não há um aumento de receita substancial, a não ser aquilo que é verba carimbada, que é o recurso externo, nós mantivemos 210 mil. Bom, houve uma reivindicação ontem dos vereadores em passar para 300 mil, que significa aumentar em 1 bilhão 890. Então, para eu colocar mais 1 milhão 890 em emendas parlamentares, eu tenho que tirar de algum lugar. Ou eu vou ter que tirar da saúde, ou eu vou ter que tirar da educação, não, porque tem os 25%, mas tirar de algum local nós temos que tirar. O prefeito, fizemos uma reunião hoje de manhã, o prefeito pediu para a gente fazer uma análise, ver se é possível, da onde tiraria esse recurso, e voltar a conversar com os vereadores. A resposta para ele vai ser na terça-feira. A partir dessa análise? A partir dessa análise. Por enquanto, eu fui muito objetivo com os vereadores. Falei, olha, o que a gente podia colocar no orçamento foi colocado. O orçamento é como um quebra-cabeça. Para eu pôr mais aqui, eu tenho que tirar de algum lugar. De algum lugar, né? Então, foi esse o acordo que teve com eles, de dar uma devolutiva. O prefeito deve dar uma resposta para eles na terça-feira. Terça-feira, dia 5. Isso, já no comecinho de novembro, até que é o momento que começa a maturar mais a discussão do orçamento na Câmara. Alberto, a gente ainda tinha muita coisa aqui, mas acho que nesse primeiro momento, até pela sua agenda, eu sei que está bastante corrido, eu quero agradecer bastante essa sua participação conosco, prestando contas para o morador de Santo André, de onde vai o dinheiro, quais são as perspectivas para o ano que vem. A boa notícia que todo mundo espera é justamente essa, o aumento, a ampliação da capacidade de investimento da Prefeitura, mais recurso do Governo do Estado, mais recurso do Governo Federal e, com certeza, tendo possibilidade e viabilidade na sua agenda, nós vamos fazer outros momentos como esse, vamos aqui emplacar com a assessoria, o Robson está aqui presente, sempre muito atento aqui às nossas demandas, para falar pontualmente de cada um desses investimentos que é importante, e claro, para o ano que vem, depois de aprovação na Câmara, falar especificamente do orçamento participativo. Obrigado mais uma vez e sucesso no trabalho, Alberto. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que para nós é importante esse espaço aqui de comunicação com a cidade, falar dos projetos que a gente tem, mas falar também da situação real, das dificuldades que tem e que nós queremos. O prefeito Carlos Grande está determinado a fazer dessa gestão uma gestão participativa, ouvindo a população, abrindo espaço para isso, como nós estamos tendo aqui, enfim, mantendo um diálogo para a gente construir caminhos conjuntos. É esse
o nosso objetivo, o nosso desafio. Secretário de Orçamento e Planejamento da Prefeitura de Santo André, Alberto Alves de Souza, abriu espaço conosco e com certeza vai voltar em outros momentos. E você já sabe, quer saber de política, economia, cidades, tudo que interessa a agenda das 7 cidades do ABC, fique ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.